Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem? Eu sou o professor Hidalberto e nós vamos dar continuidade hoje à nossa aula de matemática número 57. Mas antes eu quero te lembrar de algumas coisas importantes. Não se esqueça de, durante a aula de hoje, fazer as suas atividades, as atividades propostas nessa aula e fazer também a atividade do formulário proposto lá no aplicativo. Para quê? Para validar a sua presença, tá? Resolve aquela atividadezinha para validar a sua presença na aula de hoje, tá bom? Não esqueça de entregar as suas atividades do caderno na escola para os professores fazerem a conferência, tá bom? E vamos dar início à nossa aula. O que nós vimos anteriormente? Veja só, nós conversamos sobre volume, né? Nós já estamos conversando sobre volume há algum tempo, né? Ou capacidade, tá? O volume é aquela ideia de que quanto de espaço um corpo ocupa. E a capacidade, embora a ideia seja praticamente a mesma, ela está mais relacionada com a ideia do recipiente. Tem um recipiente, quanto que cabe nesse recipiente? Né? Mas as duas ideias são praticamente a mesma coisa, tá? E nós falamos também de cubo da soma e cubo da diferença, né? Dois produtos notáveis, né? Dois produtos notáveis que dão um pouquinho mais de trabalho porque a fórmula é maior, mas o mais importante aqui é a gente lembrar que o cubo da soma não é a soma dos cubos. Eu não posso fazer A ao cubo mais B ao cubo, somente. Tem mais coisa ali. E o cubo da diferença não é A ao cubo menos B ao cubo. Tem mais termos ali no meio da conta, tá bom? Então, não se esqueça dessas informações do cubo da soma e do cubo da diferença, que são bem importantes. O que nós vamos ver hoje, então? Nós vamos retomar adição e subtração de polinômios. Já vimos, já conversamos, já estudamos, e agora a gente vai rever essas ideias, porque são ideias bem importantes. E nós vamos ter hoje uma sugestão um pouco diferente para resolver os exercícios. Vamos ver. Antes de começar, eu quero recordar com vocês 3 informações. Então tem um desafio aí para você, 3 perguntinhas. Pergunta número 1, o que é polinômio? Pergunta número 2, o que é monômio ou termo algébrico? E pergunta número 3, o que são monômios semelhantes? Te dou um tempinho para você trazer essa informação para mim.
Então, pessoal, nesse desafio que eu propus para você, eu queria 3 respostas de 3 informações bem importantes que nós precisamos para o desenvolvimento dessa aula. Vamos ver o que você descobriu. Questão número 1. O que é polinômio? Polinômio é uma expressão algébrica, ou seja, uma expressão que contém, né, números e letras, certo? E ela tem um ou mais termos algébricos, certo? Então, ela pode ter um termo algébrico, ela pode ter vários termos algébricos. A número 2 é justamente isso. O que é um monômio ou termo algébrico? Um monômio ou um termo algébrico é a multiplicação de número por letra. É isso. Então, polinômio tem um ou vários termos em que você vai multiplicar números e letras. Tá? Aí você lembra de outras ideias que a gente já conversou. O monômio ele tem coeficiente, que é o número, parte literal, que é a letra com o seu expoente. Né? É importante recordar essas ideias. Tá? E a pergunta número 3. O que são monômios semelhantes? Já falei para você de parte literal, mesma letra e mesmo expoente na letra. Então, monômios semelhantes vai ser o quê? São monômios que têm a mesma parte literal. Tem que ser as mesmas letras e os mesmos expoentes em cada letra. A ordem das letras não faz diferença. Por quê? Porque as letras elas estão multiplicando e a multiplicação é comutativa. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a ordem dos fatores ali não altera o resultado. Então, se você tem AB ao quadrado ou se você tem B ao quadrado A, você está falando da mesma parte literal. Então, eu tenho monômios semelhantes aí, certo? Então, tá lá, ó. Polinômio é uma expressão com ou mais termos algébricos, beleza? Toda expressão algébrica é representada apenas por um número ou apenas uma variável ou por um produto entre números e variáveis, né? Quando você tem só o número, significa que a tua letra está elevada a 0. Lembra que nós já conversamos sobre isso? E quando você tem só a letra, o teu coeficiente é 1, tá? Então, todas as informações estão anotadas aí. Terceiro, que são monômios semelhantes, possuem a mesma parte literal, mesmas letras e expoente em cada letra. Vamos continuando. Agora eu tenho um quiz para você. O que eu quero nesse quiz? Ver se você lembra como é que a gente faz para somar e subtrair polinômios. Dá uma olhadinha. Como fazer para efetuar a adição e subtração de polinômios? Letra A. Eliminar os parênteses usando a regra de sinais e reduzir os termos semelhantes. Letra B. Somar todos os coeficientes, juntar todas as letras e expoentes. E letra C. Faça como preferir, pois em matemática qualquer caminho conduz para a resposta correta. Vou te dar um tempinho para você resolver esse exercício.
Qual é a resposta certa para esse quiz, então? Vamos começar de baixo para cima, da letra C para a letra A, para a gente dar uma conferida em cada uma delas. Letra C. Faça como preferir, pois em matemática qualquer caminho conduz para a resposta correta. Não está certo, né? Por quê? Matemática tem uma maneira, cada coisa que você vai fazer em matemática, cada operação que você vai realizar em matemática, ela tem um critério, ela tem um jeito de se fazer. E é justamente por ela ter um jeito de se fazer, é que ela me dá essa ideia de exatidão, né? Essa precisão nos meus resultados. Se eu fizer as coisas de qualquer jeito, as minhas operações vão virar uma fábrica de resultados infinitos. Então, a letra C definitivamente está errada, tá? Então, você tem que sempre seguir a regra exata para cada operação, a regra operatória de cada tipo de conteúdo. Na letra B, somar todos os coeficientes e juntar todas as letras e expoentes. Não dá, né? Vai virar uma salada o teu exercício. A gente precisa de um critério mais organizado. Vamos olhar a letra A. Eliminar os parênteses usando a regra de sinais. Isso está legal. Reduzir os termos semelhantes. Isso também está bem razoável, bem legal, é o que nós estudamos. Então a resposta correta é a letra A. Eliminar os parênteses usando a regra de sinais e reduzir os termos semelhantes. Beleza? Então, é o que a gente vai precisar. Eliminar os parênteses, reduzir os termos semelhantes. Cuidado com a regra de sinais. Isso é muito importante. Exercício 1. Faça a adição algébrica dos polinômios. Então, tem 2 polinômios aí. Faça a soma para mim, por favor. Então, nesse primeiro exercício, que você tem aí o item A para fazer, né? Para você somar os polinômios que foram dados, vamos conferir e conversar um pouquinho sobre essas operações. Na letra A diz assim, ó, 3x ao cubo mais 4x ao quadrado menos 6x mais 5. Esse é o primeiro polinômio. Mais o segundo polinômio, 5x à quarta menos 4x ao cubo mais 8x ao quadrado mais 9x menos 4. Antes da gente resolver esse exercício, eu quero comentar uma coisa com você. Talvez você está em casa fazendo exercício, e até comentando no aplicativo, no chat e tal, dizendo assim, porque esse exercício é muito difícil, porque tem muito termo para conferir, tem muita... eu me perco. Tudo bem, você se perde, é uma coisa que pode acontecer mesmo, porque as expressões são longas. Hoje eu vou te dar uma sugestão para você resolver esse exercício com um pouquinho mais de facilidade de visualizar os termos, tá? Nós vamos fazer essa operação do jeito que nós fazemos a soma normal. Vamos colocar um polinômio e depois outro polinômio embaixo e escrever o resultado mais abaixo. Como o algoritmo da adição que a gente está acostumado a fazer. Veja se você gosta dessa maneira, veja se te ajuda a resolver o exercício com mais tranquilidade. Dá uma olhada.
Então, ó, eu escrevi o primeiro polinômio, ó, 3x ao cubo mais 4x ao quadrado menos 6x mais 5. Beleza? O primeiro é o mais simples. Agora nós vamos escrever o segundo. O segundo, eu vou olhar para ele da direita para a esquerda, para eu organizar bem direitinho. O primeiro termo que aparece lá na direita é menos 4. Esse menos 4 vai aonde? Embaixo do mais 5, porque é um termo sem letra. Tudo bem? O segundo termo é mais 9x. Eu vou colocar ele aonde? Eu vou colocar embaixo do menos 6x. Ou seja, já organizando os termos semelhantes. Olha como visualmente fica mais fácil de você achar os resultados. 8x ao quadrado, embaixo do 4x ao quadrado. 4x ao cubo, menos 4x ao cubo, não esqueça do sinal. Embaixo do 3x ao cubo. E o 5x à quarta fica para frente, porque eu não tenho x à quarta no primeiro termo. Um aviso importante. Se você tiver um termo no segundo polinômio ou no primeiro polinômio que não tenha no outro, por exemplo assim, o segundo polinômio tem x ao quadrado, o primeiro polinômio não tem. Então, quando você for escrever o primeiro polinômio, deixa aquele espaço do x ao quadrado em branco, para você visualizar certinho. Se você precisar de mais ajuda, reparte, faz as linhazinhas assim como a gente costuma fazer com a adição, para você visualizar bem direitinho a conta e poder fazer com facilidade. Vamos conferir os resultados. Mais 5 menos 4 dá quanto? Dá mais 1. Por quê? Porque você subtrai os valores e repete o sinal do maior. Menos 6 mais 9. Subtrai os valores e repete o sinal do maior. 9 menos 6, 3. Então ficou 3x, mais 3x. E por que eu estou escrevendo os sinais? Para eu poder visualizar o polinômio depois, tá bom? Mais 4 mais 8, mais 12, x ao quadrado. O 3 não tem sinal, então ele é positivo. Mais 3 menos 4 é menos 1. Eu só escrevi x ao cubo porque o 1 não precisa aparecer. Mas não esqueça do menos. Menos x ao cubo. E o 5x à quarta repete. Olha que tranquilo que ficou. O teu resultado é exatamente esse daqui. 5x à quarta, menos x ao cubo, mais 12x ao quadrado, mais 3x mais 1. E pronto. O que você achou desse algoritmo? Bem tranquilo de fazer, né? Até você pegar o jeito. Depois você faz tudo direto como a gente faz, escreve na linha mesmo. Mas até você se acostumar com essa ideia, põe um termo semelhante embaixo do outro e você vai conseguir fazer as somas e as subtrações com mais facilidade. Agora, no próximo exercício, a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado. Dá uma olhada. No exercício 2, você tem 3 polinômios. O polinômio A, que é 3x à quarta, mais 2x ao cubo, menos 3x ao quadrado, menos 5x mais 5. O polinômio B é menos 7x ao cubo, mais 6x ao quadrado, menos 3x mais 9. E o polinômio C, 4x ao quadrado menos 3x mais 1. Certo? Por que eu fiz A, B e C? Para facilitar a escrita aqui na parte de baixo do exercício. Então, na letra A, você tem que somar o polinômio A com o polinômio B. Na letra B, soma o polinômio A e o polinômio C. E na letra C, soma o polinômio B com o polinômio C. Vamos tentar fazer do jeito que nós fizemos agora há pouco, armando o algoritmo da adição, e depois vamos ver as diferenças, né, entre a resposta dos exercícios, tá bom? Te dou um tempinho para você pensar.
Nossa, professor, mas nem deu tempo de terminar o exercício. Calma, nós vamos fazer a A juntos e daí eu te dou mais um tempinho para você fazer a B e a C. Dá uma olhadinha comigo como é que fica no quadro a letra A usando aquele algoritmo que nós combinamos, tá bom? Olha só, o polinômio A está aqui, o polinômio B está aqui. O que eu quero fazer? Eu quero fazer A mais C. Aliás, A mais B. Ok? Então, eu vou escrever o primeiro polinômio, mais tranquilo. Repare que ele está todo ordenado, é um polinômio de uma variável só, então está bem tranquilo. Olha só. 3x à quarta mais 2x ao cubo menos 3x ao quadrado menos 5x mais 5. Agora, o segundo polinômio, eu vou olhando ele da direita para a esquerda e colocando os termos nos lugares corretos. O 9, ele vai aonde? Onde está o termo independente, ou seja, o termo sem x. Então, embaixo do 5. Mais 9. Menos 3x vai aonde? Embaixo do menos 5x. O 6x ao quadrado vai aonde? Embaixo do 3x ao quadrado. Então, mais 6x ao quadrado. Menos 7x ao cubo vai aonde? Embaixo do 2x ao cubo. Certo? Agora é só a gente fazer a soma, cuidando com a regra de sinais. Como é soma, a regra de sinais vai direto, do jeito que está ali os sinais, tá? Então, mais 5 mais 9 dá quanto? Mais 14. O legal é que aqui não tem reserva, não tem nada que vai subir ali para cima do 5x, por exemplo. Então, você pode começar da esquerda para a direita? Pode. Só tome cuidado para não fazer nenhum errinho, tá? Menos 5 com menos 3, menos 8x. Sinais iguais, soma e repete o sinal. Menos 3x ao quadrado mais 6x ao quadrado, mais 3x ao quadrado. Mais 2x ao cubo menos 7x ao cubo dá quanto? Dá menos 5x ao cubo. E deu 3x à quarta, repete. Então a resposta da letra A ficou assim. 3x à quarta menos 5x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 8x mais 14. Ah, professor, mas eu fiz fazendo aquelas marcaçõezinhas nos termos semelhantes, igual você fez outra vez. Tudo bem, não tem problema. Mas o algoritmo fica como uma opção para você que que se perde aí na hora de fazer a conta, que está tendo um pouco de dificuldade com a adição de polinômios. Essa é uma sugestão bem legal. Faça agora a letra B e a letra C e a gente já volta com a resposta.
Agora sim, você conseguiu fazer a letra B e a letra C? Vamos fazer a conferência dos resultados. A letra A a gente já tinha resolvido, certo? Está aqui a respostinha para quem esqueceu de conferir antes. Tá? Então, 3x à quarta menos 5x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 8x mais 14. Essa foi a letra A, beleza? Agora nós vamos fazer a letra B. A letra B eu quero fazer o A mais C. Então, eu escrevi o polinômio A, né? E o polinômio C, eu escrevi de trás para frente, né? Primeiro da direita para a esquerda, olha só. O mais 1 embaixo do mais 5, o menos 3x embaixo do menos 5x e o mais 4x ao quadrado embaixo do menos 3x ao quadrado. Aqui no x ao cubo não vai nada e no x à quarta não vai nada também. Beleza? Então, olha só. 5 mais 1 é 6. Menos 5 com menos 3 dá menos 8x. Menos 3 mais 4 vai dar mais 1x ao quadrado, porque soma os dois valores. Aliás, subtrai os dois valores e repete o sinal do que tem maior módulo, ou seja, o sinal do maior ali, que seria o 4. Aí o 2x ao cubo repete, o 3x à quarta repete. Então fica assim. 3x à quarta mais 2x ao cubo mais x ao quadrado menos 8x mais 6. Beleza? Vamos agora fazer a letra C. Na letra C, o que nós temos? Nós temos B mais C. Então o polinômio B está ali. O polinômio C eu vou escrever embaixo, tendo esse cuidado. O 1 embaixo do 9, o x embaixo do x, o x ao quadrado embaixo do x ao quadrado. Se você for pensar, é a mesma coisa que a gente faz lá na adição. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e assim por diante. Tá? Então, olha só. 9 mais 1, 10. Menos 3 com menos 3 dá menos 6. Soma e repete o sinal. Mais 6 mais 4 dá mais 10. E o menos 7x ao cubo repete. Então, ficou como? Menos 7x ao cubo mais 10x ao quadrado menos 6x mais 10. Tudo bem? Agora nós temos o exercício 3. No exercício 3, muito parecido com o exercício anterior, tome cuidado agora com a regra de sinais. Olha só. Agora eu quero menos. No de menos, eu chamo a sua atenção para o seguinte. Quando você for escrever o segundo polinômio da operação, você tem que trocar os sinais. Por que eu tenho que trocar os sinais, professor? Por causa desse sinal de menos. Menos B é o oposto de B. Então, se o B é menos 7x ao cubo mais 6x ao quadrado menos 3x mais 9, o menos B vai trocar todos os sinais. Então, ele ficaria 7x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 3x menos 9. Tá? Então, na hora de fazer a subtração, o segundo polinômio troca todos os sinais. Vamos conferir quais são eles? Polinômio A, 3x à quarta mais 2x ao cubo menos 3x ao quadrado menos 5x mais 5. Esse é o polinômio A. Polinômio B, menos 7x ao cubo mais 6x ao quadrado menos 3x mais 9. E o polinômio C, 4x ao quadrado menos 3x mais 1. O que eu quero agora? Eu quero subtrações. A menos B, A menos C e B menos C. Vou te dar um tempinho e a gente volta resolvendo o primeiro exercício, tá bom?
Então, eu voltei agora para fazer a letra A com você, para ver se você entendeu a ideia de fazer subtração usando aquele algoritmo. Aí te dou mais um tempinho para fazer a letra B e a letra C e a gente volta com as respostas. Vamos ver então como é que fica. Olha lá. Polinômio A é 3x à quarta mais 2x ao cubo menos 3x ao quadrado menos 5x mais 5. Beleza? E o polinômio B é menos 7x ao cubo mais 6x ao quadrado menos 3x mais 9. Então, o primeiro polinômio você escreve normal. Vamos lá. 3x à quarta mais 2x ao cubo. Se você puder fazer bem espaçadinho, fica melhor. Menos 3x ao quadrado menos 5x mais 5. Tudo bem? Agora, na segunda, você precisa prestar atenção, porque qual conta eu quero fazer mesmo? Eu quero fazer A menos B. Então, na hora do menos B, eu tenho que trocar todos os sinais do B. Então, dá uma olhada, ó. Mais 9 vai virar o quê? Menos 9. Aí, o menos 3x vai virar o quê? Mais 3x. O mais 6x ao quadrado vai virar o quê? Menos 6x ao quadrado. E daí, o menos 7x ao quadrado vai virar o quê? Mais 7x ao quadrado. Por que nós mudamos de sinal? Por causa desse menos da subtração, tá bom? E agora, a conta continua. (7x ao cubo). Certo? Agora a gente vai fazer a conferência, beleza? Mais 5 menos 9. O que deu ali? Subtrai e pega o sinal do maior. 9 menos 5 é 4 e o sinal vai ser menos, acompanhando o sinal do 9. Tá? Aí, menos 5x mais 3x vai dar o quê? Menos 2x. Subtrai e pega o sinal do maior. Menos 3x ao quadrado menos 6x ao quadrado. Soma e repete o sinal. Então, vai ficar menos 3 com menos 6, menos 9x ao quadrado. Ah, professor, mas menos com menos é mais. Na multiplicação, na adição e na subtração, não. Você soma e repete o sinal, tá? Não faz sentido você dever R$3, você dever R$6 e você ganhar 9 no final. Você fica devendo 9, então é menos 9x ao quadrado. Mais 2 mais 7, mais 9x ao cubo. E por último, 3x à quarta. Então, o resultado ficou 3x à quarta mais 9x ao cubo, menos 9x ao quadrado, menos 2x, menos 4. Agora faça a letra B e a letra C e a gente já volta com a resposta.
E aí, como é que ficou o resultado da letra B e da letra C? Vamos conferir? Dá uma olhada ali comigo, ó. Essa aqui era a letra A que a gente fez no quadro, né? Então ficou 3x à quarta, mais 9x ao cubo, menos 9x ao quadrado, menos 2x, menos 4, tá? Esse maisinho aqui, deixa pra lá, na verdade é um menos aqui, tá? E por isso troca aqueles sinais, tá? Na letra B, eu coloquei o polinômio C ali embaixo, trocando os sinais. Então dá uma olhada. É 4x ao quadrado. Ali embaixo eu coloquei menos 4x ao quadrado. Menos 3x, eu coloquei mais 3x. E mais 1, eu coloquei menos 1. Os termos semelhantes agrupados um embaixo do outro, beleza? Então, mais 5 menos 1 é mais 4. Menos 5x mais 3x dá menos 2x. Menos 3x ao quadrado, menos 4x ao quadrado é menos 7x ao quadrado. Não esquece que repete o sinal. Repete o 2x ao cubo, repete o 3x à quarta. Beleza? Então ficou assim. 3x à quarta mais 2x ao cubo, menos 7x ao quadrado, menos 2x mais 4. Agora nós vamos fazer a letra C. Na letra C, de novo, ó, o polinômio B tá ok, né? Repete igualzinho. O polinômio C eu troquei os sinais, tá bom? Então, olha só, mais 9 com menos 1 dá mais 8, tá? Menos 3x mais 3x dá 0x. Então, eu não preciso escrever o 0x, que 0 vezes x é 0, tá bom? 6x ao quadrado menos 4x ao quadrado mais 2x ao quadrado. Menos 7x ao cubo, repete. Então, ficou como resultado? Menos 7x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 8. Beleza? Vamos agora dar continuidade. Tem um desafio aqui para você. Por que é um desafio? Porque agora eu tenho 3 polinômios. Eu vou fazer as operações todas juntas. Dá para usar o mesmo algoritmo, professor? Dá, desde que você tome um cuidado. O polinômio A é menos x à quarta mais 5x ao cubo menos 3x ao quadrado menos 5x mais 5. O polinômio B é menos 7x ao cubo mais 6x ao quadrado menos 3x mais 9. E o polinômio C é o quê? Menos 8x ao cubo, mais 4x ao quadrado, menos 3x, mais 1. E eu quero que você faça o quê? Quero que você some o polinômio A e o polinômio B e retire o polinômio C, ou seja, subtrai o polinômio C. Se você usar o algoritmo, você pode fazer de duas maneiras. Faz a soma primeiro e depois arma a subtração, trocando os sinais do polinômio C. Ou então você faz tudo junto. Escreve o polinômio A, escreve o polinômio B bem certinho, os termos semelhantes um embaixo do outro. E o polinômio C você escreve invertendo os sinais. Aí você faz a conta toda de uma vez, tá? Então veja como você se sai nesse desafio e a gente já volta com o resultado.
olha só, pessoal. Vamos resolver esse desafio. Eu optei por armar os 3 polinômios um embaixo do outro, tá? Então, veja como eu fiz. Escrevi o polinômio A, certo? Menos x à quarta mais 5x ao cubo, menos 3x ao quadrado, menos 5x mais 5. Ok? O B também eu estou somando, então é só repetir com os sinais, tudo ok, né? Termo semelhante embaixo de termo semelhante. Então fica assim, o mais 9 embaixo do mais 5, o menos 3x embaixo do menos 5x, o mais 6x ao quadrado embaixo do menos 3x ao quadrado e o menos 7x ao cubo embaixo do mais 5x ao cubo. Agora, no C é que eu tenho que prestar atenção. O que eu preciso prestar atenção no C? Como é menos C, eu tenho que escrever o polinômio com os sinais trocados. Então, olha só, em vez de escrever mais 1, eu vou escrever menos 1. Em vez de escrever menos 3x, eu vou escrever mais 3x. Em vez de escrever mais 4x ao quadrado, eu vou escrever menos. Em vez de escrever menos 8x ao cubo, eu vou escrever mais 8x ao cubo. Certo? Troquei os sinais? Beleza, mas tem que trocar todos. Não deixe nenhum sinal de fora, tá? 5 mais 9 é 14. E 14 menos 1? 13. Menos 5 com menos 3 dá menos 8. Menos 8 mais 3 dá menos 5. Certo? Ou você cancela, né? O menos 3x com 3x fica só o menos 5x mesmo. Menos 3 com o menos 4 dá menos 7. Por que isso, professor? Eu juntei aqui os termos que têm o mesmo sinal. Aí tiro mais 6, vai ficar menos 1x ao quadrado. Beleza? Aí ali, mais 5 mais 8 dá mais 13. Mais 13 menos 7, mais 6. E o menos x à quarta, repete. Teu resultado vai ser menos x à quarta, mais 6x ao cubo, menos x ao quadrado, menos 5x e mais 13. Esse é o nosso polinômio resposta, tá bom? Aí o que nós aprendemos hoje? Nós retomamos adição e subtração de polinômios, tá? Importante você pensar que hoje nós vimos um algoritmo, ou seja, nós escrevemos. O que é esse algoritmo que eu falei a aula inteira? É o formato. Como é que a gente formata a adição e a subtração de números? Bota o número em cima, o número embaixo e vai fazendo a continha. Né? Na direção vertical, sempre da direita para a esquerda. Certo? Agora, como é que eu faço com o polinômio? Vou usar o mesmo algoritmo, vou usar o mesmo formato. Tá? Então, eu vou escrever os polinômios um embaixo do outro, os termos semelhantes um embaixo do outro e vou fazer a continha, usando a regra de sinais. Cuide com a regra de sinal e vai dar tudo certo, tá bom? Faça esse exercício com bastante atenção, retome esses exercícios de adição e subtração de polinômios. Você já viu outras aulas de adição e subtração de polinômios? Pega os exemplos e tenta usar esse algoritmo agora, para você treinar e ficar craque nesse exercício, tá bom? E a gente volta na próxima aula. Até lá!